Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo 1. Nós só vamos ler este versículo. Convido você a ler comigo, vamos ler todos em voz alta a palavra bendita do nosso Deus. Todos juntos, 1, 2, 3. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, oremos. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, e por meio do Espírito Santo que nos habita, nós clamamos ao Senhor a iluminação do alto, a iluminação do Espírito, para a compreensão da Tua palavra, do Teu Evangelho. Senhor, glorifica o Teu nome nessa palavra, neste sermão, edifica a Tua igreja e alcança os descrentes por meio da exposição fiel do Teu Evangelho nessa noite, que possamos sair daqui alegres de ouvir a Tua palavra, a Tua voz e direcionados conscientemente do que temos que fazer a partir do que nós ouvirmos. Ajude-nos, Senhor, a viver o discipulado cristão da maneira que a Tua palavra ordena e nos revela. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Gente amada, chegamos então agora ao ponto do Sermão do Monte, que vai tratar da espiritualidade cristã. Espiritualidade. Quero que você se habitue agora com esse termo. Quem aqui já tinha escutado esse termo? Espiritualidade. Levanta a mão. Não é estranho esse termo? Espiritualidade. Espiritualidade, em termos muito básicos e simples, é a atividade espiritual ou religiosa. É a prática da vida espiritual ou a vida religiosa. Eu prefiro usar a expressão espiritual porque a expressão religiosa, ela tem duas maneiras de se compreender, uma positiva e outra negativa. A maneira positiva envolve o relacionamento ativo e de profunda adoração ao Criador. A maneira negativa, ela trata o rito religioso, as formas da religião, o sistema de recompensas, o sacrifício para agradar a divindade. A lógica da religião é essa. É uma lógica que você tem que fazer algo para a divindade se agradar de você e te recompensar. E aí você cria uma série de estruturas de poder, começando pelo local sagrado. E aí você tem o alto clero. Então, na religião, por exemplo, uma figura como eu é uma figura elevada, o pastor, é o líder espiritual, é o homem mais sábio, mais espiritual, que tem uma conexão maior com o divino. Então tem aqueles crentes que olham para o pastor e falam: ora por mim, pastor, porque ele acha que a oração dele funciona menos. Ele acha que Deus não vai ouvir a oração dele, vai ouvir do pastor. Então existe uma visão religiosa que vai criando camadas de poder e vai, ao invés de nos aproximando de Deus, nos afastando e nos fazendo viver uma experiência muito mais humana, de controle sobre pessoas, exercício de poder. Você vê aquela pessoa que, por exemplo, olha para a igreja e visualiza na igreja uma oportunidade de ter um cargo. Tem gente que está numa igreja e, se não houver um cargo, fica se sentindo uma pessoa avulsa na igreja. Tem gente que, se não estiver aqui em cima onde eu estou agora com o microfone na mão, diante do povo, a pessoa não suporta. Ela não suporta ficar sentada apenas ouvindo, aprendendo. Tem pessoas que, porque são tão religiosas, elas precisam de certos mecanismos para a coisa funcionar. Tanto na tradição, no tradicionalismo, quanto nesse movimento hoje mais moderno, neopentecostal. Porque tem igreja hoje que tem aquelas paredes pretas, aquelas fumaças, e aí tem que ter uma ambiência. Se não houver um som de teclado com um fundo, né, fazendo meio que um mantra gospel, aquela coisa assim, aí o cara fala yes, oh Deus, aleluia, que não sei o que, aí a pessoa, ai, Deus está aqui, eu estou sentindo, ai,
Isso, gente, é aquela lógica da religião. Por quê? Porque as pessoas ficam reféns de formas. É igual o tradicional que fala, não, culto batista tem que ter cantor cristão. Se não tiver, não é batista. Formas. Não, só é bom se tiver do jeito que eu gosto. Então isso é a lógica de uma religiosidade, é a lógica da religião, é a lógica do moralismo. Sabe o que é moralismo? Sabe o que é moralismo? É você pegar a Bíblia e você construir verdades absolutas a partir não do texto, mas da tua percepção do texto. Então eu sou um pastor. A Bíblia fala sobre muitas coisas de maneira clara. Mas tem muita coisa que a Bíblia não fala de forma clara. Vou dar um exemplo aqui que vai chocar. Tem um monte de irmã aqui mais velha, mas eu vou chocar aqui. Tatuagem. Pecado ou não? É pecado, pastor. A Bíblia não fala. Você pode não gostar. Não fala, irmã. Não fala. Você pode não gostar. Mas você pode fazer uma interpretação sem contexto. Que aí você pega o texto, por exemplo, que a irmã citou agora, não pode citar na hora da mensagem, está pregando na pregação não é a escola bíblica. Mas já que a irmã citou, a irmã, a Luiz só fica rindo, né? Luiz gosta, né, Luiz? Ele sabe que é a esposa que ele tem, a esposa do debate. Mas é bom para você aproveitar o gancho. Ah, não, melhor falar de marca. Marca não no sentido que é a tatuagem hoje. Era dentro de um contexto de idolatria, um contexto religioso, e era outro tipo de marca. Não era esse tipo de desenho que fazem no corpo. A Bíblia não fala, porque nem existia essa realidade naquele tempo, irmão. Você está pegando uma cultura lá de trás, antiga, adaptando para a cultura de hoje, que é ultramoderna. A Bíblia não proíbe, por exemplo, uma pessoa tomar uma bebida alcoólica. Não proíbe. Não proíbe. A Bíblia não proíbe uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes você vê a pessoa sentada numa praça, jogando dama, jogando carta. Não é pecado, não está na Bíblia que isso é pecado. Aí eu falo para você tem várias situações que a Bíblia não fala. Se ela não fala e eu pego a Bíblia e falo assim, ó, eu li um texto aqui que o jogo do não sei o quê diz que é pecado. Então eu vou falar assim, é pecado. Aí eu vou construir uma ideia bíblica, verdade absoluta, dentro de uma percepção minha que é cultural. Antes tinha pastor batista que falava assim, aquele instrumento ali, aquela bateria ali, é coisa de diabo, é coisa de rock, é coisa de roqueiro, é coisa de gente marginal. O pessoal falava que piano era instrumento de gente marginal, porque tocava em cabaré. Isso nos anos 20, irmãos. 1920, 1930, piano era lugar de cabaré, não era de igreja. Sabe o que trava numa igreja? Só o órgão. Porque o órgão era um instrumento considerado sagrado. A Bíblia não fala nada disso. Mas o moralista lê a Bíblia dentro da opinião cultural dele ou do que ele recebeu do outro líder dele. Ele não refletiu, ele não estudou. Eu conheci uma irmã aqui nessa igreja, que eu não vou dizer quem é, eu vou só olhar para ela. Pronto, já olhei. Essa irmã, ela foi expulsa da igreja porque foi à praia. A Bíblia não diz que uma pessoa é excluída da igreja porque foi à praia. A Bíblia não diz que uma pessoa que vai à praia, ela tem que ser excluída da igreja, irmão. Isso é imoralismo. Isso é religiosidade. Deu para entender, irmão? Amém, irmã? Amém, irmã? Fazer o quê, né? É história. Mas a gente aprende com a história. A gente aprende com os erros. Porque se a Bíblia silencia, eu não tenho autoridade para dizer, olha, a Bíblia diz, não está dizendo. Agora, eu posso usar da minha sabedoria humana, à luz do que eu leio da Bíblia, e dizer para você, cuidado com os lugares que você vai, por exemplo, jogar alguma coisa, porque dependendo do lugar, é um barzinho, tem bebida, tem gente passando, você pode escandalizar. Cuidado com o tipo de tatuagem que você vai usar, que de repente vai marcar muito seu corpo, você vai querer exibir esse corpo, você vai querer se sensualizar. Eu posso dar sabedoria para usar a Bíblia como um instrumento de ensino, de instrução, mas sem tomar conta da vida de ninguém. Deu para entender, irmão? Uma coisa é espiritualidade, outra coisa é moralismo e religiosidade. Jesus agora vai começar a fazer os discípulos entenderem que o que os fariseus vivem não é espiritualidade. Mas eles jejuam, eles oram, eles dão esmolas, eles são espirituais, eles leem a Bíblia, eles frequentam a sinagoga, eles são pessoas do bem. E Deus reprova o comportamento deles todinho. Porque tem gente, por mais que a gente não queira acreditar, tem gente que vive na igreja e é tão moralista, tão religioso, tão hipócrita, que Deus não o conhece. Que Deus não sabe quem ele é.
Porque a oração dele não passa do teto, porque a vida que ele tem religiosa é meramente para impressionar os outros, mas ele ainda não entendeu que vida no evangelho e espiritualidade cristã é uma vida, primeiro, uma vida profunda diante de Deus e uma vida que reverbera o caráter de Deus no meio das relações humanas. Quem é espiritual não é apenas quem tem uma performance religiosa. Quem é espiritual não é apenas uma pessoa que canta, que prega, que ora, que se impõe. Espiritual é aquela pessoa que tem domínio próprio. Posso ouvir um amém ou não? Espiritual é uma pessoa que tem mansidão. Espiritual é uma pessoa que perdoa ofensas. Espiritual é uma pessoa que reconhece seus próprios pecados e pede perdão. Espiritual é uma pessoa que se arrepende no caminho, muda, aceita que está errado, aceita disciplina, aceita correção, sabe ouvir crítica. Espiritual é uma pessoa humilde. Espiritual é uma pessoa que não quer ser melhor do que ninguém, nem ficar se comparando com ninguém, nem pisar em ninguém porque tem canudo, porque tem história, porque tem lastro, porque tem passado. Ser espiritual é ser uma pessoa que reflete a bondade e a simplicidade do caráter de Cristo Jesus. E agora eu olho para o meu esboço sem óculos, eu não sei o que eu vou falar, porque eu não vou conseguir ler agora. Mas eu quero mostrar para você que eu prefiro falar da espiritualidade do que como atividade da vida espiritual, não da vida religiosa, porque a religião tem esse lado bom. Gente, religare é o verbo no latim. É a ideia de religar com o Criador, se reconectar com o Criador. Religião não é um problema, a palavra religião não é ruim. O problema é que quando a gente pensa em religião, a gente pensa nesse sistema do homem que torna as pessoas castradas no seu pensamento, na sua consciência, e elas acabam seguindo como manada, uma orientação sem pensar. A fé cristã, ela é inteligente. Repita após mim. A fé cristã é inteligente. A fé não é burra. Você não faz as coisas no reino de Deus porque tem que fazer, porque é obrigatório fazer. Você faz com consciência, porque você entendeu. Porque você foi ensinado e segue o ensino fiel da palavra. E não porque alguém falou, tem que fazer. Tá bom, amor, vai ser assim mesmo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Diaconisa amada. Gente, eu queria falar, não, vou falar isso de púlpito, espero que ninguém se escandalize, mas eu tenho uma relação com uma diaconisa dessa igreja. Só que o nome dela é Ana Thalita, ela é minha esposa, então fica tranquilo aí que tá ouvindo na gravação, calma, muita calma nessa hora. Ela tentou lá limpar meu óculos, mas não sei se piorou ou se melhorou, mas vai ficar assim agora, consegui. Então, irmãos, quando a gente fala da espiritualidade, a gente está falando não do nosso eu, nosso ego, que tem uma intimidade com Deus, mas estamos falando do Deus soberano que domina todo o meu ego, o meu eu, e me faz viver totalmente mergulhado e escondido na glória dele. Isso é espiritualidade. Estamos falando de uma vida, quando a gente fala de espiritualidade, está falando de uma vida que mergulha nas águas profundas da presença de Deus. Estamos falando de sentir fome angustiante, sentir sede aguda e dolorosa, fome não de pão, e sede não de água, mas fome e sede de justiça, de santidade, de ser preenchido com a plenitude da vida do Espírito Santo. Fome e sede de Deus. Eu e você fomos criados assim, famintos por Deus, sedentos por Deus. Mas nem sempre nós saciamos as nossas maiores necessidades na fonte de águas vivas que é o próprio Deus. A religiosidade faz um ser humano buscar os fins de ego, egoístas. É aquele homem que usa a igreja para ter poder, para ter visibilidade. É aquela mulher que tem que ter poder, visibilidade. É aquela pessoa que tem que usar a religião para benefício próprio. Mas a espiritualidade faz Deus reinar sobre o ser humano e fazer dele um instrumento. Veja, o religioso usa a fé como instrumento. O espiritual se permite ser usado como instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos soberanos, salvíficos e de redenção, redentivos. Amém, irmãos? De modo que há santidade plena em Deus. Mas quando a gente fala do ser humano, como disse Charles Spurgeon, há pecado até na nossa santidade.
Quando a gente fala de santidade, irmãos, eu queria que vocês tivessem uma visão um pouco mais ampla disso nessa noite. Nós temos que entender que nós estamos falando de Deus e de se aproximar de Deus. Temos que ter muito cuidado. Abre sua Bíblia, não. Abre não. Acompanha aqui comigo, porque a nossa irmã Lorena ela é rápida no gatilho e vai nos ganhar um tempo agora. Êxodo 3. Olha o texto da palavra de Deus. Engraçado que a gente comentou sobre esse texto ontem lá no GC, nosso grupo de crescimento, nosso pequeno grupo, na casa da Tatiana e do Eric. Olha esse texto aí de Êxodo 3, versículo 1 a 5. Acompanha a leitura comigo aqui no telão. Dá para ver aí? Estou conseguindo ler aqui? Eu vou ler daqui, vocês acompanham lá. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: atenção, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Pensa comigo aqui rapidinho. Quem estava ali na sarça? Diga. Moisés. Mas quem estava no meio do fogo ali naquela sarça? Deus. De repente, ele viu aquele fogo, a sarça não se consumia, ele vai se aproximar, certo? Ele está se aproximando da sarça, do fogo ou de Deus? De Deus. O fogo representa ali a presença de Deus. Então, um homem está se aproximando muito da presença de Deus. O que Deus falou para ele? Não se aproxime. Ele fala assim, ó, se afaste. Segundo, ele fala: tire a sandália. Por quê? Porque é uma terra santa. Mas deixa eu te perguntar aqui. Deus está aqui? Sim ou não? Se Deus está aqui, qual é a postura que nós temos que ter nesse lugar? Reverência. Amém, irmãos? Mas agora que vai começar a ficar bom. Volta para Mateus capítulo 6, versículo 1. Jesus, se você olhar o versículo 48, fechando o capítulo 5, e ignorar que tem capítulo e versículo, como se fosse um discurso só, lê junto comigo, ó, acompanha o texto. Mateus 5,48, antes de ler o 6,1. Vamos ler o último versículo do capítulo anterior. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Versículo 1, capítulo 6. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai. Vê que o Pai aparece no último versículo do capítulo 5 e no primeiro do capítulo 6. Eu queria que você pensasse nisso, porque, veja, estamos falando do tema da espiritualidade, estamos falando de comunhão com Deus. Então, o que acontece com o coração humano quando lida com essa questão da comunhão com Deus? Principalmente essa intimidade que gera mais santidade pessoal. Em tese, quem mais se aproxima de Deus deveria se tornar a pessoa mais humilde. Mas Jesus está mostrando aqui no texto, porque aqui, olha só, ele está comparando os discípulos com os fariseus. Na verdade, ele vem fazendo isso desde quando ele começou a interpretar a lei. Ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviram o que foi dito? Quem dizia isso? Quem propagava isso? Os religiosos. Não, você tem que amar os seus amigos e odiar os inimigos. Quem falou isso? Os religiosos. Eu, porém, digo, ame os inimigos. Certo? Então agora, de novo, ele está comparando com os fariseus. Os fariseus são os mais espirituais. São os que dominam a Bíblia. São os líderes. Eles deveriam ser mais santos. Deveriam ser mais sábios. Deveriam ser mais humildes.
mas são os mais hipócritas. Porque Jesus está falando aqui, no texto, que evitem vocês de fazerem o que os fariseus fazem. O que eles fazem? Eles fazem obras de justiça. Eles fazem coisas boas. Eles fazem coisas santas, mas para serem vistos pelos outros. Lá em Isaías 6, do 1 ao 8, também lemos isso ontem no GC. E não foi proposital, né? Só casou mesmo. Ontem as irmãs leram lá esse texto, e esse texto estava programado para eu pregar hoje. Bota para mim, do 1 ao 8, o pessoal vai acompanhar ali a leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim! Veja, Isaías se aproximou de Deus. Isaías viu a glória de Deus. E qual foi a reação de Isaías? Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Continua. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Continua. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a reação adequada quando você está mais perto de Deus é temor. É um santo medo, entre aspas. Mais perto de Deus, menos palavras. Moisés, tira a sandália. Chega devagar. Essa terra é santa. Mais perto de Deus, reflexão. Pensa. Pensa. Olha o que está acontecendo. Você e eu estamos aqui. Deus está aqui. Atenção. Mas a gente não consegue mais fazer isso. Sabe por quê? Porque Satanás é mais esperto do que a gente. Satanás hoje trabalhou no nosso dia para a gente passar o dia inteiro se estressando, se preocupando, passar o dia inteiro com problemas na nossa cabeça, e a gente olha para o celular e o celular enche a gente de informação, e a gente está distraído, e a gente está ansioso. Veja, as redes sociais são o quê, irmãos? São o quê? São ferramentas do diabo, muitas vezes, para fazer o mundo girar em torno do nosso umbigo, e a gente não ter a disponibilidade de dedicar tempo para estar mais perto de Deus. A gente está usando rede social para alimentar a gente, alimentar nossa distração, nossa inércia, nossa procrastinação, o nosso desejo de ver a vida dos outros ou de exibir a nossa vida. Enquanto isso, não flui rio de água viva na gente. Rede social hoje serve para provar que não é por falta de tempo que um cristão não cresce espiritualmente, porque tempo tem. O que é o trabalho muitas vezes? Para muitas pessoas, um ídolo. Porque a pessoa, ela é ruim em casa, ela é ruim na igreja, ela é ruim na rua, mas ela é a melhor pessoa no trabalho. O trabalho virou um ídolo. O que é a TV para muita gente? Um ídolo. O que é o dinheiro para muita gente? Um ídolo. Irmãos, cada um aqui é adorador. E adoração envolve tempo, dedicação. Envolve você se esforçar, você preparar o sacrifício, você preparar o altar, você se imolar o cordeiro. Envolve você entregar o louvor, entregar a oferta. Leva tempo. Não construímos o homem de Deus em 1 minuto, em uma pregação de 40, 50 minutos. Não se constrói um homem e uma mulher de Deus em apenas um culto de quarta-feira ou de domingo, ou 2 ou 3. Leva uma vida, levam anos. Moisés não ficou pronto da noite para o dia. Isaías não ficou pronto da noite para o dia. E muitos de nós não temos o que é mais precioso para conhecer mais Deus. Tempo disponível. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, nessa série do Sermão da Montanha, Jesus está falando para você essa noite, você está dedicando quanto tempo para crescer para baixo, para criar raiz em Deus? Quanto tempo você está dedicando para ser mais espiritual?
Porque ser espiritual não é apenas frequentar uma igreja dominicalmente e toda quarta-feira, é pouco. Falar com Deus apenas nesse lugar, esse lugar não é o único lugar sagrado. Esse é mais um lugar sagrado. Existe um outro lugar sagrado para Deus, sabe qual é? O seu quarto. Se você ler o capítulo 6, o que vai aparecer sobre oração? O que vai aparecer? Não ore nas praças, não ore em público, pare de se exibir, entra no seu quarto e fecha a porta, porque lá o seu Pai está presente, vendo você. O diabo é sujo, irmãos. Tem palavras que hoje nós temos que usar com cuidado. Por exemplo, a palavra nunca, a palavra sempre. Sempre é muita coisa, nunca é muita coisa. A mulher fala para o marido: você nunca me fez nada, você nunca me deu um carinho, nunca é muita coisa. Você sempre faz besteira, sempre é muita coisa. Aí o diabo tem mais frases. Por exemplo, tudo. Tem palavras que são pesadas, irmão. Tudo, nada. Cuidado, nada é muita coisa. Tudo é muita coisa. Tá tudo errado. Tudo é muita coisa. Tá tudo errado nessa igreja, nesse ministério. Tudo é muita coisa. Não tem nada de bom. Nada é muita coisa. Lá no inferno deve ter umas plaquinhas assim, ó, escrito assim. Muito jovem gosta de usar essa frase. Não tem nada a ver. Uma outra frase do diabo, que ele assina, ele deve postar isso no Twitter. Se o diabo tivesse um Twitter, um X ou um Facebook, se ele tivesse uma rede social para postar em algum lugar, ele escreveria assim, ó: siga o seu coração. Assinado Satanás. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Se te faz feliz, faça. Coisa do diabo. Agora, tem uma coisa que é muita mentira. São duas frasezinhas que eu vou te revelar hoje. Duas frasezinhas. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém te vendo. São duas frases. Ninguém está te vendo, ninguém está aqui. Sabe quando eu e você estamos sozinhos? Vocês estão ouvindo a palavra, gente? Vou fazer igual ano passado que foi isso aqui, ó. Para ver se alguém está realmente dormindo. Sabe quando você está em casa sozinho? Deixa eu te contar uma revelação profética nessa noite. Vinda não do anjo, vinda da palavra, da sabedoria bíblica. Você nunca está sozinha. Você nunca está sozinho. Quando você entra no seu quarto, você olha, tem ninguém. Tem você e mais um. O Pai que está no céu. Sai do quarto e vai para a sala. Você não está sozinha na sala. Sai da sala, vai para o quintal. Você não está sozinha no quintal. Quem está entendendo a palavra essa noite? Estou me tremendo aqui, irmãos. Brincadeira. Isso é muito forte. E sério, eu estou me tremendo, estou falando sério. Uma coisa que eu não senti aqui até hoje. O Santo dos Santos está nesse lugar, mas também está dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Nunca mais, em nome de Jesus. E você que vai ouvir essa pregação, atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu falo pelo Espírito de Deus. Nunca mais pense que você está em algum lugar e Deus não está lá. Se você for dentro de um prostíbulo, Deus estará lá com você. Se você entrar numa boca de fumo, Deus vai estar do seu lado ali presente, porque nós não podemos nunca fugir da face do nosso Criador. Portanto, atenção. Muita atenção. Moisés, calma. Os judeus falam que Moisés, quando aprendeu a lição, ele entrava numa tenda e Deus descia numa nuvem. Já ouviu esse texto? Já leu esse texto? Lá no deserto, havia momentos que Deus falava com Moisés como um amigo, face a face. E dizem os judeus, nessa história, que quando Moisés entrava na tenda, ele dava 7 passos até
o centro da tenda. Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele entrava, a nuvem descia. E quando ele era despedido por Deus, ao invés de ele fazer isso aqui, ó, tchau, Deus. Da forma que ele estava, ele dava 7 passos para trás. Ele não dava um giro de 180 graus. Ele não dava as costas para Deus. Por quê? Porque ele estava num lugar santo. Reverência. Quando ele terminava o momento com Deus, ele fazia isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nunca dava as costas para Deus. Essa é uma expressão da teologia judaica para mostrar para a gente um nível de reverência, de consciência da majestade de Deus. Quando alguém está diante de Deus de verdade, existe esse nível de temor. Temor é o que falta hoje para muito crente nesse tempo. Temor de Deus. Qual é a prática de muitos cristãos hoje? Banalização da consciência da presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que vão trabalhar e pensam, Deus não está aqui. E aí o amigo xinga, aí ele vai lá, ou ela xinga de volta. Pessoalmente, não, estou fazendo um negocinho aqui, errado, mas é só um jeitinho brasileiro. Vou fazer também a gambiarra. Não, mas aqui, tá faltando isso aqui. Ah, não, a gente faz de qualquer jeito aqui, vai. Falta temor. Porque eu te falei, Deus está no seu quarto, na sua casa toda, Ele está na rua, quando você vai para a rua, Ele está lá no seu local de trabalho. Você não está fazendo isso longe de Deus. Bom, nós temos muita necessidade nessa vida. Deixa eu ver aqui o nosso tempo, porque talvez vai ser parte 1, né? Tá, tem mais 10 minutos ainda, vamos lá. Acho que vai ser parte 1 pelo visto. Eu não vou terminar essa parte sem ter a paciência que eu preciso ter. Nós temos muita necessidade na vida. Mas sabe qual é a maior delas? Agora eu vou perguntar se você pode falar. Você sabe qual é a maior necessidade de um ser humano? Hã? Sim, mas tem uma questão importante aí sobre Deus. Glorificar a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Nós fomos feitos para nos prostrar diante da glória. Deus, diferente de nós, Ele é exibicionista sem ser pecaminoso. Porque Deus é santo. Ele quer exibir a sua glória. Salmo 19:1 vai dizer: os céus proclamam a sua glória e o firmamento a obra de suas mãos. Os céus exibem a sua glória e as estrelas, elas também exibem a obra de suas mãos. A criação é uma exibição da glória de Deus. E o ser humano é a exibição do transbordar do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto que ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Vamos criar o homem, porque ele vai refletir quem eu sou. A vida humana é sagrada, porque a vida humana reflete Deus. É a imagem de Deus. Por isso que a gente não pode olhar para nenhum ser humano, irmão, com desprezo. A gente não pode olhar para um ser humano e falar: esse aí é um lixo, é um monstro, é um bicho, pode ser criminoso, pode ser esquartejador, estuprador. É humano, então tem alguma coisa da imagem de Deus ali. Nós temos que olhar para ele sempre com uma esperança. Essa pessoa pode ser o que for, mas Deus é maior, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Se Deus pode me salvar, Ele pode salvar qualquer ser humano na face da terra. O ser humano é sagrado, porque é criatura de Deus, feita a imagem dele e feita para adorar a Deus. Mas o diabo, ele é sujo. Ele pega essa pessoa que foi criada para adorar a Deus e joga lá na lama. Deus não fez a gente para viver em torno de nós mesmos. Deus não fez eu e você para viver apenas para trabalhar e ganhar dinheiro.
Deus não fez eu e você apenas para a gente se entreter com rede social, com TV. Deus não fez eu e você apenas para a gente ficar passeando no shopping por aí, e indo pra praia, e ficando jogando bola, e ficando jogando alguma coisa. Deus não fez a gente apenas para ficar tirando foto, postando na internet. Deus não fez a gente apenas para a gente fazer coisas que tem a ver apenas com o nosso agrado e com a nossa vontade. Deus nos fez para que nós vivêssemos uma vida de modo a agradá-lo. Ele é o centro da nossa existência. O propósito da criação de Deus para nós é muito maior, irmãos, do que a gente trabalhar, ganhar dinheiro, descansar, comer, passear, dormir, ver televisão, se entreter, ver Copa do Mundo, participar de festa junina. Pode não, irmão, isso é pecado. É pecado? Agora a gente não vai discutir isso não. Então seja uma coisa, nós temos que ter vigilância em tudo. Cuidado. Não sai dizendo que é, que não é, mas tenha prudência. Agora, irmão, a gente foi criado para algo maior. Encontrar o nosso maior prazer na presença de Deus. Se sentir satisfeito em conhecer a Deus. Você foi criado para isso, irmão. A maioria de nós vive debaixo da tirania do ego, do exibicionismo e da busca pela aprovação dos outros e fuga da rejeição das pessoas. Tudo que toca o ego enche a alma de muitos de ansiedade patológica. Não pode me expor, não pode me criticar em público, não pode me confrontar, não pode fazer nada que mexe com o meu ego. Se me provocar um pouquinho, eu perco o equilíbrio. Por quê? Porque a gente, na verdade, vive debaixo de uma outra tirania e num outro reino, o reino do ego. Muitos de nós querem validação, aceitação, admiração e louvor dos outros. E veio a porcaria do Instagram para fazer a gente buscar o tempo todo a validação, a aceitação e o louvor dos outros. Eu tenho que mostrar que eu estou bonito, que eu estou bonita, que eu sou muito inteligente, que eu sou muito espiritual, que meu ministério é maravilhoso, que eu sou uma pessoa muito maravilhosa. Eu tenho que mostrar o tempo inteiro. Eu estou falando aqui para um público que a maioria não tem muito sinal de rede social, não. Mas às vezes você está buscando isso em outros lugares. Às vezes está buscando isso na sua família, está buscando isso na igreja. Você não tem rede social, beleza. Mas isso não quer dizer que você não tem necessidade muitas vezes de ser aprovado pelos outros. Isso porque nós temos uma visão míope sobre as coisas espirituais. Mas Jesus agora vai tratar do propósito mais profundo e maior da nossa existência, que é viver para a glória de Deus. O tema do sermão dessa noite é Coram Deo. Uma palavra em latim que significa vida diante da face de Deus. Eu vou desenvolver mais semana que vem, então é parte 1. Tem um autor chamado James K. Smith, que escreveu um livro com o título Você é aquilo que ama. Você é aquilo que ama. Ele no livro ensina que nossos desejos são definidos pelos nossos amores. E que nossos amores guiam a bússola do nosso coração. Por exemplo, quem ama dinheiro vai desejar tanto dinheiro que não vai priorizar Deus. Ou ser generoso, usar o dinheiro para ajudar pessoas. Vai buscar sempre acúmulo de dinheiro e buscar o máximo de dinheiro para alimentar as próprias vontades. O desejo de ter mais e mais dinheiro. Mas quem ama a Deus, quem tem Deus como seu maior amor, ele vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele vai orar com frequência, ele vai ler a Bíblia, ele vai querer crescer espiritualmente. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 39, do 7 ao 9, bota para mim rapidinho, por favor, Lorena. Estamos terminando essa primeira parte. Mas olha o que o texto vai dizer. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. A mulher de Potifar, opa, peraí, José é solteiro, José, então não tem mulher. Essa mulher de Potifar, então ela é uma mulher casada. Tá entendendo aí o que tá rolando aí? A mulher chamou ele para a cama. O que ele vai falar? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, que ele era um escravo, né, naquela época: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora. Porque a mulher dele falou assim: ô José, tudo aqui é seu, cuida de tudo, tá? Só não é sua minha mulher.
Claro, né? Faz sentido, né? Hã? Que bom que ele alertou. Porque o José está falando aqui, ó. Eu fui informado. Eu não tenho direito a tocar em nada. Na verdade, eu posso tocar em tudo aqui, menos em você. Agora, olha a frase final. Olha essa frase, irmãos. Como, pois? Se ele não fala isso aqui, eu não ia perceber o quanto ele é espiritual, mas por causa dessa frase. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu te pergunto. Tinha mais alguém naquela casa, naquele momento? Era José e a mulher de Potifar, e ela falando, vem para a cama comigo. Todo homem que vai cair em adultério, ele está pensando nisso. É um convite. Só temos eu e você. Não tem mais ninguém aqui. Mas qual foi a consciência de José? Se eu fizer isso, eu estou pecando contra Deus. Irmãos, creia. O coração de José não era orientado para o seu próprio prazer, mas sim para a glória de Deus. Ele não queria satisfazer apenas ele mesmo, porque ele tinha uma satisfação maior: agradar e obedecer e adorar a Deus. Eu não posso pecar contra Deus, mulher de Potifar, que tem o nome dela aqui na Bíblia, né? Então tem que chamar ela de mulher de Potifar. Eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque eu vou estar perdendo o meu maior tesouro. Sabe qual é o meu maior tesouro? Deus. Isso é muito grandioso, igreja. Isso é muito grandioso. E José sabia de uma coisa. Ele está diante de uma mulher bonita, sensual e poderosa. Tanto que ela fez ele virar um preso por causa disso, né? Porque ele foi fugir dela, pegou parte da sua veste e fez uma falsa acusação, e o marido acatou e ele foi preso. Mas Deus lá na frente o honrou. Mas ele mesmo, diante daquela situação, ele estava certo de que eles não estavam sozinhos ali. Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus está aqui. Quem foi conquistado pelo amor de Deus não pode amar mais nada acima dele. Deus e o seu reino se tornam a sua prioridade máxima e absoluta. E é assim que termina o capítulo 6 de Mateus. Olha o capítulo 6 de Mateus para terminar. Versículo 33. Nós lemos o versículo 1. Vamos ler agora o 33 e 34. Olha como termina. Olha como termina esse capítulo. Porque uma coisa está ligada à outra. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, santidade. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Muitos colocam Deus em segundo lugar, terceiro, até em último. A pessoa que nós costumamos mais amar na vida se chama nós mesmos. Eu vou parar por aqui, mas eu quero te mostrar nessa mensagem o que é corandeu. Pastor, que negócio é esse de corandeu? É isso, Deu é Deus, coran é diante, na presença. É uma doutrina lá da Reforma Protestante, que a gente vai explicar semana que vem. Lutero foi um grande proponente, um grande expositor dessa doutrina, desse ensino teológico, que mostra que a glória é dada somente a Deus, porque a nossa vida ela é vivida, toda ela na presença de Deus, diante da face de Deus. O rosto de Deus está sobre nós, não para nos punir, não para nos julgar, mas para nos amar e nos receber e nos encher do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a viver corandeu, nos ajude a viver a vida inteira na presença de Deus, consciente dessa presença, do rosto dele, a face dele sobre nós, e que isso nos aumente o temor, o amor, e nos faça realmente viver espiritualidade, devoção. Irmão, irmã, nada é mais precioso para você do que conhecer a Deus e ser mais íntimo de Deus e perceber quão glorioso é esse Deus. Ele está disponível para que nós possamos amá-lo e viver em comunhão com ele. Você recebe essa palavra essa noite? Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.